Me chamo Daniel, sou padre há quase 20 anos. Nunca achei que testemunharia algo como o que vou relatar agora. Guardei essa história por anos, e só agora, próximo de minha aposentadoria e vendo o mundo seguir adiante, sinto que preciso escrever. Que seja para alertar, talvez como um aviso ou um pedido de ajuda. Esse caso começou de forma discreta. Era uma terça-feira de outubro. A noite estava particularmente fria e úmida. Eu estava revendo alguns documentos na paróquia quando o telefone tocou. Uma mulher chamada Helena pediu ajuda com a voz trêmula. Ela era mãe de um menino de 10 anos, Lucas, e estava preocupada com seu comportamento. Disse que, nos últimos meses, ele havia mudado completamente. Era como se uma outra personalidade tivesse assumido seu corpo. A voz dela carregava um pavor que senti profundamente. Helena me contou que Lucas tinha começado a se comportar de forma agressiva. No início, ela pensou que era apenas a pré-adolescência chegando, mas as coisas começaram a escalar rapidamente. Ele falava em línguas estranhas, pronunciava palavras que, segundo ela, pareciam aramaico e desenhava símbolos estranhos nas paredes do quarto com carvão. Algo nela me fez acreditar que não era uma simples questão psicológica. Concordei em visitar a casa no dia seguinte. Quando cheguei à casa de Helena, uma sensação pesada e densa tomou conta de mim antes mesmo de entrar. Parecia que o próprio ar resistia à minha presença. Helena abriu a porta, pálida e visivelmente abatida, e me levou ao quarto de Lucas. Eu sentia que algo obscuro pairava no ar. As paredes pareciam absorver a pouca luz que havia no ambiente, criando sombras longas e angustiantes. No quarto, Lucas estava sentado na cama. Quando ele me viu, esboçou um sorriso estranho, quase sarcástico, e sussurrou algo que não entendi. Seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras, e ele parecia muito mais velho do que uma criança de 10 anos deveria parecer. Helena explicou que ele passava noites sem dormir, conversando com alguém que ela nunca via. Ele dizia que havia um visitante em seu quarto, uma figura alta e encapuzada, que só ele enxergava. Eu tentei conversar com Lucas, mas suas respostas eram frias e distantes. Ele falou com uma voz rouca, diferente de uma criança, quase como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Fiquei perturbado. Tentei iniciar uma oração, mas Lucas começou a rir, uma risada sombria, o tipo de risada que você ouve em pesadelos e não consegue esquecer. Helena me segurou pelo braço. Os olhos dela estavam repletos de desespero. Ela suplicava para que eu ajudasse seu filho. Aquela mesma noite, liguei para o bispo e pedi autorização para realizar um exorcismo. Ele estava cético no início, mas depois de ouvir minha descrição, aceitou que era necessário investigar a fundo. Eu, junto com outro padre mais experiente, o padre Marcelo, fomos designados para o caso. Na semana seguinte, eu e Marcelo voltamos à casa de Helena com tudo preparado para o ritual. Ela estava à nossa espera, a pele mais pálida do que antes, os olhos perdidos. Disse que Lucas não saía do quarto havia dias, recusando comida e água. Quando entramos no quarto, o cheiro era insuportável, uma mistura de podridão e enxofre. Lucas estava deitado na cama, os olhos fixos no teto, o corpo rígido, como se estivesse em decomposição. Uma das mãos estava completamente coberta por marcas de arranhões profundos, como se ele mesmo tivesse ferido sua própria pele. Começamos o ritual. As palavras latinas enchiam o ambiente e logo Lucas começou a gritar. Gritava de uma maneira inumana, como se várias vozes saíssem de sua garganta ao mesmo tempo. Seus olhos se reviraram, mostrando apenas a parte branca, e seu corpo começou a se contorcer. A atmosfera ficou cada vez mais sufocante. Padre Marcelo continuou a oração e eu tentava segurar Lucas, que se debatia violentamente. Em certo momento ele parou, olhou diretamente para mim e murmurou meu nome. Disse, com um tom calmo e quase paternal:
Eu estava te esperando, Daniel. A frieza e o tom de voz eram indescritíveis. Naquele momento, eu soube que não estava lidando com uma criança. Não era Lucas que falava comigo, mas algo muito mais antigo, algo que parecia conhecer minha alma. Ao ouvir aquelas palavras, meu coração disparou. Marcelo intensificou as orações e Lucas começou a chorar sangue. Suas lágrimas vermelhas e espessas escorriam lentamente pelo rosto pálido. Ele começou a se debater com uma força sobre-humana, enquanto palavras em línguas antigas escapavam de sua boca. Eram palavras que jamais ouvira antes, mas pareciam ser compreendidas pelo meu espírito. Era como se cada sílaba tivesse um peso, um significado oculto e maligno que me afetava diretamente. De repente, ele se acalmou, ficando completamente imóvel. O quarto mergulhou num silêncio agoniante. Quando pensei que o ritual tivesse surtido efeito, Lucas abriu os olhos novamente, mas desta vez estavam completamente negros, sem pupilas, sem brilho, apenas uma escuridão absoluta. Ele olhou para mim e sussurrou: "Isso é apenas o começo. Ele está vindo." A temperatura do quarto caiu drasticamente e eu senti uma presença sombria se aproximando. Era como se algo invisível estivesse entre nós, mas eu não conseguia ver. Padre Marcelo tentou continuar com as orações, mas sua voz tremia. Foi então que uma força invisível o jogou contra a parede. Ele caiu desacordado. Eu estava sozinho com Lucas, que agora sorria, com aquele sorriso perturbador e repleto de algo inumano. Lutei contra o pânico que tomava conta de mim e continuei o ritual. Lucas começou a gritar novamente, mas dessa vez a voz que saía de sua boca não era a dele. Era profunda e reverberava nas paredes, como se o próprio quarto falasse. Senti algo pressionando meu peito, dificultando minha respiração, mas mantive minha fé e continuei rezando. Após o que pareceram horas, Lucas desmaiou e o quarto ficou em silêncio novamente. Padre Marcelo recuperou a consciência e me ajudou a levantá-lo. Helena, que esperava do lado de fora, entrou chorando e abraçou o filho, que agora estava inconsciente, mas parecia mais leve. Era como se uma sombra tivesse deixado o corpo dele. Durante as semanas seguintes, Lucas começou a melhorar, mas nunca foi o mesmo. Ele continuava a ter pesadelos frequentes e se recusava a falar sobre o que aconteceu. Em uma das poucas conversas que tivemos depois do exorcismo, ele sussurrou para mim: "Ele ainda me observa, padre. Hoje, olhando para trás, não consigo esquecer aquela experiência. Eu nunca mais fiz outro exorcismo depois daquele. Passei noites em claro, relembrando cada detalhe, tentando encontrar algum sentido. Às vezes tenho a sensação de que algo me observa, especialmente nas noites frias de outubro." Meu nome é Marina. Tenho 39 anos e vivi a maior parte da minha vida em uma fazenda no interior. Desde pequena, sempre achei que a vida na roça era tranquila, mas isso mudou completamente numa noite gelada de junho, há pouco mais de um ano. Aquela noite marcou a minha vida e o que eu vi ainda me atormenta. Decidi registrar o que aconteceu, para que saibam que o mal às vezes mora onde menos esperamos. Tudo começou com um pedido de ajuda de minha prima Laura, que vivia numa fazenda a pouco mais de 20 minutos da minha. Ela era uma mulher forte, de poucos medos, mas naquela noite, sua voz ao telefone estava carregada de pânico. Ela disse que algo estranho estava acontecendo com sua filha, Sofia, uma menina de apenas 12 anos. Laura relatou que Sofia andava diferente, como se carregasse um peso, e que ultimamente falava em uma língua que ninguém compreendia. Naquela mesma noite, peguei minha caminhonete e dirigi até a fazenda. O caminho era escuro e solitário, e por algum motivo, uma sensação de desespero se apoderou de mim antes mesmo de chegar. Ao parar na entrada da propriedade, percebi que todas as janelas estavam fechadas.
mas uma luz fraca vinha do quarto de Sofia, no segundo andar. Laura me esperava na porta, pálida e com olheiras profundas. Ela me conduziu até o quarto de Sofia, mas pediu que eu mantivesse a mente aberta. Ao abrir a porta, uma onda de um cheiro estranho me atingiu, uma mistura de enxofre e ferro. Sofia estava deitada na cama, completamente imóvel, com os olhos abertos, encarando o teto. Tentei me aproximar, mas assim que cheguei perto, seus olhos se viraram para mim de uma forma que fez meu sangue gelar. Ela abriu a boca devagar e sussurrou meu nome, Marina, mas com uma voz rouca, como se estivesse engasgando. Aquela voz não era dela. Era profunda e ressoava, como se viesse de um lugar sombrio e distante. Meu coração disparou e eu recuei instintivamente. Laura começou a chorar, desesperada. Tentava falar, mas suas palavras eram confusas. Foi então que Sofia, ainda com os olhos fixos em mim, começou a rir. Um riso baixo, arrastado, que parecia ecoar no quarto. Era como se outras vozes estivessem rindo com ela num coro macabro. Tentei falar com Sofia, perguntar o que estava acontecendo, mas ela não respondeu, apenas ria. Naquela noite, Laura me contou tudo o que vinha acontecendo. Disse que, semanas antes, Sofia começou a dizer que ouvia alguém chamá-la no meio da noite. Laura pensou que era apenas imaginação, até que Sofia começou a apresentar um comportamento cada vez mais estranho. Ela desenhava símbolos nas paredes, repetia frases em línguas desconhecidas e, uma noite, tentou atacar o irmão mais novo com uma faca. Laura estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Decidimos, então, chamar um padre que vivia na cidade vizinha. O padre Henrique era conhecido por ser uma pessoa cética, mas aceitou o chamado. E 3 dias depois, ele veio até a fazenda. Quando entrou no quarto de Sofia, viu o padre Henrique, um homem de aparência firme, tremer pela primeira vez. Ele começou o ritual de exorcismo e logo nas primeiras palavras, Sofia começou a se debater. Sua força era absurda para uma menina tão pequena. O corpo dela arqueava de forma antinatural e seus gritos eram tão altos e profundos que pareciam vir de dentro das paredes. Eu mal conseguia respirar. O ar parecia pesado, carregado de algo que não era deste mundo. Durante o exorcismo, o padre tentava manter o controle, mas Sofia gritava insultos em línguas antigas, mencionando nomes e eventos que pareciam impossíveis para uma criança de sua idade conhecer. O olhar dela era penetrante, como se olhasse diretamente para a minha alma. Eu me sentia nua, exposta diante de algo muito maior e muito mais antigo do que eu poderia imaginar. De repente ela parou, olhou para o padre Henrique e disse algo que ainda hoje não consigo esquecer. Vocês não têm ideia do que despertaram. Sua voz soava como um eco, um som oco e distante. Ela olhou para mim novamente e sorriu, dizendo: ele está observando. A partir desse momento as coisas só pioraram. O padre continuou rezando, mas parecia que suas palavras já não tinham efeito algum. Sofia começou a levitar lentamente da cama e eu senti meu corpo paralisar. Laura gritava, implorando por ajuda, mas não havia o que fazer. Uma força invisível parecia nos prender no lugar. Apenas uma luz muito fraca atravessava o quarto, mas era o suficiente para ver o rosto de Sofia contorcido de dor. Ela gritava enquanto seu corpo flutuava acima da cama e o padre recuou, dizendo que nunca havia presenciado algo daquele tipo em seus anos de sacerdócio. Suas mãos tremiam e seus olhos estavam repletos de medo. Em um último esforço, o padre Henrique derramou água benta sobre Sofia, mas isso apenas intensificou seus gritos. Ela se retorcia e gritava o meu nome e o de Laura, enquanto as paredes do quarto pareciam vibrar. Finalmente, após o que pareceram horas, Sofia desabou na cama exausta. Ela respirava com dificuldade e seu rosto estava pálido e suado.
Nos dias seguintes, Sofia continuou em um estado de sonolência. Parecia que o espírito, ou o que quer que estivesse nela, havia se acalmado. Mas o mal não desapareceu completamente. Laura e eu passamos a ver sombras movendo-se pela casa. E várias noites acordamos com sussurros que ecoavam nos corredores, como se algo ainda estivesse ali. Por fim, eu decidi me mudar da fazenda. Laura ainda mora lá com Sofia, que nunca mais voltou a ser a mesma. A casa ainda carrega um peso, uma energia que ninguém pode negar. Não sei se algum dia seremos livres do que presenciamos naquela noite. Tudo que sei é que não há como esquecer. Meu nome é João e fui noviço em um mosteiro no interior de Minas Gerais. O que vou contar me persegue até hoje, mesmo anos depois de ter deixado a vida religiosa. Eu era jovem na época, cheio de fé e convicção. O que presenciei abalou tudo em que acreditava e passei a ver o mundo de outra forma, como um lugar muito mais sombrio e cheio de segredos inomináveis. Era um fim de tarde em agosto quando tudo começou. O irmão Miguel, um dos monges mais antigos, veio ao meu quarto e pediu para conversar. Com sua voz baixa e quase sussurrada, disse que precisávamos ajudar uma família local. O filho caçula, Antônio, de 15 anos, estava gravemente doente, segundo eles. Ele falava coisas incompreensíveis, gritava à noite e às vezes fugia de casa para o meio da floresta, onde passava horas a fio. No início, achei que era uma questão médica, talvez psicológica. Mas o irmão Miguel era um homem cético e prudente, e a seriedade em seu olhar me fez entender que ele acreditava em algo além. Ele me contou que a família de Antônio havia pedido ajuda ao mosteiro, temendo que uma influência maligna estivesse em ação. A casa ficava a 1 hora de caminhada do mosteiro, numa área isolada da cidade. Chegamos ao anoitecer e fomos recebidos pelos pais de Antônio, que estavam exaustos, com olhares vazios e desesperados. A mãe, Dona Lúcia, nos levou até o quarto do filho, onde ele estava trancado. Antes de abrir a porta, ela nos advertiu: "Ele já não é mais meu filho." Quando entramos, senti um arrepio percorrer meu corpo. O quarto estava escuro e o ar parecia denso, como se estivéssemos respirando uma névoa invisível. Antônio estava sentado no chão, com os olhos fixos no canto mais escuro do quarto, sussurrando palavras em um idioma que eu não reconhecia. Quando nos aproximamos, ele virou o rosto devagar e seus olhos... Nunca vou esquecer aquele olhar. Eles estavam completamente negros, sem um traço de vida. Ele sorriu, mas não era um sorriso humano. Era algo maligno, uma expressão de desprezo. O irmão Miguel começou a recitar uma oração em voz baixa, mas assim que as primeiras palavras foram ditas, Antônio gritou com uma força inumana, uma voz que não combinava com seu corpo frágil. Ele disse: "Vocês são fracos. Ele está aqui, e vocês não têm poder sobre nós." Foi como se aquelas palavras reverberassem nas paredes. Eu senti uma pressão no peito, como se algo invisível me esmagasse. O irmão Miguel continuou rezando, mas sua voz tremia. O quarto estava escuro, mas parecia que sombras dançavam ao redor de Antônio. Ele se contorcia e ria, como se a dor fosse uma fonte de prazer para ele. Em um momento de desespero, o irmão Miguel jogou água benta sobre o garoto. Antônio gritou e começou a se debater, com uma força que parecia impossível para alguém tão magro. Suas mãos e pés estavam amarrados à cama, mas ele se contorcia violentamente, quase arrancando as amarras. Enquanto ele se debatia, repetia uma única frase, como um mantra: "Ele está chegando, ele está chegando." A intensidade do exorcismo aumentava. As orações se tornaram gritos, e o próprio ar no quarto parecia girar em torno de nós. Eu olhei para Antônio e vi que sua pele começava a mudar de cor.
como se algo estivesse dentro dele, tentando sair. Ele começou a chorar lágrimas negras, uma substância densa que escorria de seus olhos e manchava o lençol branco. De repente, Antônio parou de se debater. Ele ficou quieto, os olhos fixos em algo que não podíamos ver. Sussurrou com uma voz suave e rouca: "Vocês acham que podem nos vencer? Nós somos muitos e ele está aqui." No exato instante em que ele disse essas palavras, todas as velas do quarto se apagaram, mergulhando o ambiente numa escuridão completa. Eu não conseguia ver nada, mas podia ouvir a respiração pesada de Antônio e os sussurros das vozes que pareciam ecoar de todas as direções. Senti uma presença ao meu lado, como se algo estivesse me observando. Meu coração disparou e eu lutei para controlar o pânico. O irmão Miguel conseguiu acender uma das velas e a fraca luz revelou algo que eu nunca pensei ver na vida. Antônio estava de pé, sem as amarras que o prendiam, olhando diretamente para mim. Seus olhos não eram mais humanos. Ele deu um passo em minha direção e eu senti uma energia fria, como se estivesse diante de um abismo. Quando ele estendeu a mão para mim, o irmão Miguel gritou uma oração desesperada. Antônio gritou e então, como se algo o tivesse atingido, caiu de joelhos, se contorcendo no chão. Suas mãos cobriram o rosto e ele chorava, gritando por socorro. Mas sua voz parecia se fundir com outra mais profunda que dizia: "Nós voltaremos." Quando ele finalmente parou, ficou em silêncio absoluto. Ele estava inconsciente, mas vivo. O quarto estava devastado, como se uma batalha tivesse sido travada ali. O irmão Miguel e eu saímos trêmulos, enquanto os pais de Antônio o levavam, inconscientes da intensidade do que havíamos presenciado. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Algo dentro dele havia mudado para sempre. Anos depois, ainda posso ouvir a voz de Antônio em meus sonhos dizendo: "Ele está aqui." Me pergunto se aquela entidade, aquele mal, está apenas esperando, em algum canto escuro deste mundo, esperando o momento certo para voltar.